E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Cá estou, professor Roberto Carlos, mais uma vez, eu sei, para mais uma aula de história. Aí, mantendo aquela linha cronológica, né, nessas nossas abordagens nesse bloco de aulas aqui, a gente vai falar sobre o processo de independência do Brasil. Alguns aspectos importantes que desencadearam, né, essa independência, né, até o famoso grito de independência. Alguns, como sempre, né, alguns momentos conflituosos nesse percurso aí, né, nesse trajeto, nessa trajetória aí, e importantes também para a própria determinação aí do processo de independência, é claro, né? Então, dividido em duas aulas, né? Esse processo de independência, para a gente entender algumas particularidades aí, né? Algumas curiosidades também que fizeram parte, que compuseram, né, esse processo aí. Sempre, né, em pauta, né, esses movimentos emancipacionistas, né, algumas revoltas, sem grandes aprofundamentos em cada uma, mas entender o contexto, né, das revoltas, o que é importante, o caráter, principalmente, dessas revoltas, né, o porquê, quais eram as reivindicações, quais eram os anseios, né, por parte desses revoltosos, inconfidentes, enfim. A gente começa com os movimentos emancipacionistas. Então, alguns dos mais importantes, né, todos acabam trazendo, alguns tinham um caráter, né, vamos entender isso aqui na prática, né, inevitável, né, falarmos da Inconfidência Mineira, né. Bem, a Inconfidência Mineira, ela tinha uma relação, no que diz respeito à inspiração, né, muito próxima à Revolução Americana, né. O problema vislumbrado, o problema percebido, né, pelos inconfidentes era de caráter colonial, ou seja, o problema era no que diz respeito a romper, né, precisava de uma ruptura com a colônia, ou seja, por isso tinha esse caráter emancipacionista, não que os outros não tivessem, mas esse ficou marcado por perceber, né, por enxergar um problema muito mais colonial, né, de uma ordem maior, as imposições impostas pela coroa portuguesa à colônia. Então, havia uma preocupação social? Havia, mas o fator preponderante era no aspecto colonial, né, de todos os desmandos da colônia, da coroa em relação à colônia. Assim se constituiu, né, a Inconfidência Mineira. Então, para enumerarmos aqui, de caráter colonial, nós temos também a Conjuração Baiana. Conjuração Baiana, então, nesse contexto, ela se aproximava muito mais da Revolução Francesa, né? Ela envolvia camadas populares, né? Camadas mais populares da sociedade. Então, era naquela relação percebida, né, pelos integrantes da Conjuração, por aqueles que defendiam, né, que lutavam, a ideia dessas diferenças sociais, né, a ideia de riqueza, de miséria. Então, era um problema nesse caso social. Não que os dois movimentos, né, não
os dois movimentos não acabassem contemplando, de certa forma, se entrecruzando, né, essas duas preocupações, né? Mas para uma questão de distinção, então o movimento, as conjurações baianas, por envolver também, né, algumas camadas mais baixas, né, da sociedade, os mais pobres, né, a discussão é do ponto de vista, né, a contestação é do ponto de vista social. Tranquilo aí? Bem, então nós temos nessas revoluções todas, né, alguns aspectos também importantes. Então, trazendo aqui de forma pontual a inspiração, então, desses ditos republicanos, ela vinha, então, não só da Revolução Francesa, como da Constituição estadunidense, né? Tendo como influência, né? Alguns aspectos também a serem enumerados aqui. Nós temos que traduzem, né? Que traduzem toda essa revolta, né? Que inspiram todas essas revoltas. Alguns acontecimentos importantes. Em 1816, nós tivemos a Grande Seca. Então, determinou a queda do preço do açúcar, né, no mercado internacional, o aumento dos impostos, né, aí determinados pela própria coroa da coroa portuguesa, né, ou seja, a família real, né, a gente vai entender em que contexto isso aconteceu, né, a vinda da família real para cá também, criando aquele movimento de anti-lusitanismo, né? Ou seja, anti-lusitanos, anti-portugueses, né? Que vai ganhando contornos mais tensos, né? Nesse desenrolar dos anos aí. E temos também essa ideia das insurreições, pessoal. Essas insurreições, nós temos, apesar de alguns marcos cronológicos exatos, a história também se encarrega de trazer os antecedentes também, né, dessa. Então ela se estende desde o começo, né, desde o começo do século XIX, a gente começa a ter esses focos ali focos de insurreição, né, baseadas e influenciadas, né, por alguns modelos também de revoltas na Europa, nos Estados Unidos. Preciso entender que a insatisfação ela vai se desenvolvendo a partir dessa série de ocorrências que são determinadas pela coroa portuguesa, por uma administração, né, essa intervenção aqui muito forte portuguesa em nosso território. Isso é importante entender. Ela vai ganhando, então, alguns contornos a partir da relação da coroa portuguesa com a sua colônia aqui, seus desmandos, né? O que mais nós temos aqui? A interferência aqui de alguns países também se dá. Nós tínhamos já desde aquela época a atuação da Inglaterra, né, como sempre trazendo ideias de defesa, defendendo a extinção, né, da escravidão. Isso também acaba ganhando certa influência aqui, né, no que diz respeito a algumas revoltas, né, apesar de nesse processo nós termos algumas cisões, né, algumas rupturas entre movimentos entre abolicionistas e não abolicionistas, e ainda trazendo a ideia das revoluções que elas se encerram ali. Essa revolução, principalmente em Pernambuco, ela se encerra ali por volta de 1817. Nós temos, e também com os atos
que determinam, são medidas exemplares, né? Esses líderes dessas revoluções, eles são mortos, são enforcados, né? Então, isso acaba também tendo vários desdobramentos, né? Traria, né? Inspiraria novos movimentos futuros. Então, esse é o contexto, né? Como se encaminha, né, para o processo de independência, né? Essa série de acontecimentos aí, né, envolvendo principalmente envolve a população, envolve alguns pensadores, né, intelectuais na época, no caso da Inconfidência Mineira, envolve as camadas mais baixas e inevitavelmente eclodiria, né, em algum acontecimento de maior dimensão. Foi o caso da independência. Então, entenderemos também o contexto já externo, né, o contexto europeu, né, situação política e como isso teve influência aqui no Brasil também. Bem, o que nós temos aqui nesse período é a Era Napoleônica e o famosíssimo, né, bloqueio continental. Bem, que relação então teria a Era Napoleônica, o bloqueio continental, né, com o nosso país? E para a gente entender o seguinte, o Napoleão, então, né, aclamado imperador da França, 1804, ele impõe, né, esse bloqueio continental a esses países, não só países dominados, alguns países que adversários, né, da França naquele contexto. A ideia do bloqueio continental, que foi imposto principalmente às Ilhas Britânicas, né, ao Reino Unido, de um modo geral, um bloqueio a qualquer tipo de relação comercial, né, nesses portos com esses países, nesse caso o Reino Unido. A relação era imposta não só às Ilhas Britânicas, mas também a países que viessem a realizar algum tipo de comércio com a Inglaterra. Estavam, não devidamente, eles eram ameaçados, né? O que ocorreu então nesse contexto foi a ideia de um ultimato, né, dado pela França ou por Napoleão Bonaparte a Portugal, né, para que este não viesse a realizar nenhum tipo de relação comercial com a Inglaterra, né, para podermos identificar melhor esses atores envolvidos nesse processo aí. Portugal, então, fica naquele dilema, né, se cede à pressão francesa. Caso cedesse, né, criaria uma relação nada amistosa com a própria Inglaterra, que poderia vir invadir aqui os domínios de Portugal. Assim, Portugal realiza um acordo com a Inglaterra, né, não cede às pressões de Napoleão, e a Inglaterra, devidamente equipada, né, com seus barcos, retira a família real, que busca a família real em Portugal e traz para o Brasil. E isso é aquele contingente, né, de pessoas, né, e a França invade Portugal. Então esse era o contexto econômico-político, né, essa relação que, claro, que trouxe consequências no aspecto, se já apresentava consequências no aspecto econômico, no aspecto político estava um tanto conturbado. Então a Inglaterra e Portugal criam uma relação mais próxima diante desse contexto que foi o momento, a era napoleônica, ali, né? Domínio de Napoleão Bonaparte, o da França, né? Sobre vários territórios, né? Claro que ao longo do tempo esse domínio, né, veio a ser enfraquecido, já que a França acabava impondo, né, esse tipo de bloqueio, né, a vários países, e os países apresentam essa relação, essa interdependência comercial, né, diz respeito e aí
em dado momento isso vai enfraquecendo, mas naquele momento ali foi determinante para a vinda, né, da família real para o Brasil em 1808, ali, a partir do bloqueio continental e ameaça por parte de Napoleão Bonaparte. Beleza? Nesse momento aqui, algumas medidas, né, administrativas impostas por Portugal, né, no seu, para aquilo que viria a ser caracterizado, né, como seu reino aqui. Então, algumas medidas importantes para a gente pontuar. Então, a ideia era consolidar, de fato, né, a imagem do rei aqui no Brasil, né, na colônia portuguesa. O que nós temos a pontuar aqui nessas medidas, né? Além de ter um caráter jurídico, né, econômico, social, nós tínhamos a criação de alguns tribunais, né, importantes, alguns aspectos também da administração religiosa, né, foram implantados aqui, alguns tribunais, né, para que se pudesse fazer o quê? Para que se pudesse exercer a justiça, né? A ideia de justiça nesse novo reino. Então, bem como alguns negócios, né, alguns cargos, algumas pessoas responsáveis por essas relações de negócios do Brasil, negócios estrangeiros. Então, todo esse arcabouço, esse aparato aqui administrativo que caracteriza, né, já a ideia, como eu sempre digo, a ideia de Estado, né, de você, não esquecendo, né, as questões de ordem tributária sempre presentes, né, quando se pensa em compor um regime, né, seja ele monárquico, seja qual for, né. Então, temos, né, a intensificação, né, dos impostos, alguns aspectos intensa urbanização, principalmente no Rio de Janeiro, né? Lembram-se que em 1763, anterior a esse período da vida da família real, o Rio de Janeiro se torna a capital, né, do país. Então, esse processo de urbanização, ele se dá de forma intensa a partir também da inserção de imigrantes, né, da vinda de imigrantes ingleses, suíços, chineses, etc., né, que vão aumentando a população do Rio de Janeiro. Temos alguns aspectos aqui. A expansão do mercado interno, que pode ser explicada de que forma? De forma territorial, assim, distribuída, alguns aspectos econômicos. Nós temos no Rio Grande do Sul gado e charque, nós temos no Rio de Janeiro e Bahia tecidos, né? Rio de Janeiro e Bahia, tecidos, não nos esqueçamos, né, da mão de obra escrava, que também era intensa nesse momento. Século XIX, né, a ideia da escravidão no Brasil ainda estava ali caminhando, né, tranquilamente, sem grandes sustos, né, apesar de alguns movimentos aí abolicionistas. Nós tínhamos em Belém, né, no Porto, a ideia o Porto de Belém, né, como grande movimentador da economia amazônica, né, então na distribuição, né, e chegada de produtos, justamente distribuição, né, saída de produtos. No Maranhão, o algodão, né,
Que mais? Piauí e Ceará nós tínhamos também o gado, né? Lembra-se que eu falei ali da Zona Agreste, né? Da ideia da expansão pecuária, que já começou anteriormente ali naquela Zona da Agreste, começa a intensificar-se, né, a atividade pecuária. Então nós temos aquelas rotas ali do Sudeste, né, na época, rotas terrestres, logicamente, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, alguns gêneros de exportação, como tecido, algodão, fumo, entre outros. Então apresentavam uma dinâmica, né, uma dinâmica muito interessante nesse período aí, durante o Estado monárquico. Então essa economia ela passa a não ser já tão dependente da metrópole em função dessa dinâmica, né, que se percebia aqui. Apresentava já aquela conhecida, né, burguesia comercial, né, proprietários rurais, enfim, aquelas pessoas, a ideia dos proprietários rurais, da sua articulação com o mercado externo. Então o Brasil começava já a apresentar uma nova composição econômica, né? Então, em relação ao que era antes, a atuação de Portugal aqui, né? Da colônia, da coroa portuguesa, né? Em 1808, né, aquela também conhecida abertura dos portos, né, algumas nações. Então, se tinha motivação inglesa ou não, isso é discutível, né? Claro que havia, né, no que diz respeito às taxas ali, algumas diferenciações. As mercadorias importadas, né, por navios estrangeiros tinham uma porcentagem, né, enquanto os navios nacionais aqui tinham outra, que eram menores, logicamente, né. Então, essa era a composição econômica naquele momento ali. Bem, onde eu poderia usar um novo acabo aqui. Então, em 1808, a revogação, né, de um alvará, né, de 1785, que proibia as manufaturas, né. Então, nesse mesmo ano é criado também o Banco do Brasil, né, aí já ganhando o Brasil passa então a uma nova características, né, condição de reino, né, um reino que caminhava ao lado do reino de Portugal, né, em função da sua independência econômica, né, de certo ponto. E isso, logicamente, caminhávamos então para aquela que ficaria conhecida como processo de independência, né. Nós temos a ideia de uma guerra peninsular ali com a derrota, né, de Napoleão, que teria alguns desdobramentos aqui no nosso território, né. Os portugueses nesse contexto, né, territorial, já lá em Portugal, ficaram com algumas foram, de certa forma, tiveram seus territórios mal administrados, mal regidos, né? E aí, essa ideia de apêndices, né, desses territórios que pertenciam ao Reino de Portugal, ficaram, então, determinaram, né, essa derrota, foram consequências dessa derrota de Napoleão. Mas então as províncias já brasileiras mais ao norte, elas ganham uma nova configuração, já que são desvinculadas, né, de certa forma, de Lisboa. A centralização, então, de 1808, ela limitava a autonomia
local, né? Então caracterizava ainda a ideia de colônia. Estamos falando do ano de 1808, em que teríamos então na sequência algumas outros agravantes, né, que culminariam no processo de independência. Pessoal, então esses são alguns aspectos, né, desse processo de independência. Aspectos econômicos, né, a relação da Europa, né, acontecimentos na Europa com suas consequências aqui no Brasil. Na próxima aula a gente então fecha, são 2 aulas, né, nesse processo de independência do Brasil, para a gente entender então os trâmites, né, os caminhos, aí, alguns fatores importantes que culminariam no inevitável, né, o processo de independência, veremos, né? Beleza? Por hoje é só. Encontro vocês na próxima aula aí, grande abraço aí, até a próxima. Valeu!